No vídeo anterior eu falei sobre duas coisas que precisamos olhar. O que nós queremos realizar, né, propósitos, sonhos, metas, e o que nós precisamos resolver. E nós não podemos nos omitir. E neste vídeo eu quero falar sobre tudo que envolve esse realizar, essa conexão com o propósito, esses objetivos realmente concluídos, atingidos. Porque é um caminho absolutamente interno, independente de qualquer circunstância. Só que quando nós fazemos da forma errada, ou talvez sem conhecimento, sem olhar para alguns detalhes importantes, nós podemos cair na ideia de que podemos fazer na força do braço, sabe? Aquela batalha, aquela motivação que não chega e cansa. Então, a proposta é outra. A proposta aqui é entendermos em profundidade todos os componentes necessários para uma realização plena. Basicamente, quando nós estamos percebendo que estamos em modo exaustão, sabe? Ou que você de repente atinge objetivos, mas sente um vazio, ou avança um pouco e volta, sabe? Tem tantas coisas envolvidas, mas muitas vezes nós podemos ver que todas essas coisas envolvidas nessa falta de realização, esse insucesso, esse ciclo de insucesso, ou vem porque nós não estamos traçando os nossos objetivos da forma certa, não estão alinhados com o propósito, não fazem sentido no nosso íntimo, ou não sabemos usar a nossa mente ao nosso favor. E eu estou falando não da força de vontade, eu estou falando de uma parte muito mais profunda que eu quero contar para vocês, para que tenhamos em consideração. E eu vou ser muito breve e direta. Temos muitas vezes a ilusão de que tudo se resolve no campo intelectual, na mente consciente, eu tenho uma visão, uma estratégia, um plano de ação e vou e faço acontecer. Só que a ciência nos diz que isso representa 5% de impacto em nosso resultado na vida, que você chama de sua realidade. Porque 95% vem de um campo muito mais profundo, que é o campo emocional, que é subconsciente, que não raciocina da mesma forma como você está raciocinando aqui comigo. Simplesmente executa o que estiver no seu campo emocional, como crença, paradigma, memória, hábito, autoimagem, medos. Tudo isso que é um campo emocional complexo gera a tua lógica, a tua visão da vida, o filtro através do qual você vê a vida. Então, às vezes, você pode estar numa situação em que você não vê saída, você se sente extremamente sobrecarregada e você acha que é o fim do mundo, mas sabe, esse é apenas o filtro através do qual você está vendo a vida. E isso pode acontecer num relacionamento, pode acontecer na sua vida financeira, pode acontecer no reconhecimento que não vem. Tudo isso tem causa nesse campo emocional subconsciente, que faz com que você veja a vida de uma forma, que você decida de uma forma, que você se posicione dessa mesma forma, tudo a partir de crenças e paradigmas que geralmente não são verdade, são apenas uma construção a partir das nossas memórias. Então, qual é a grande questão? Se nós não temos informação, o que acontece é que nós vivemos com as circunstâncias controlando a nossa reação. Vivemos no automático, cheias de tarefas, né? Uma hora é os filhos, outra hora é o trabalho, outra hora uma rotina que não acaba, né? Que chegamos e queremos tudo, chegamos em casa, queremos tudo em ordem, então já trabalhamos bastante, mas aí tem muitas demandas. E quando você quer ver, você se esqueceu de cuidar de você. Você esqueceu de um tempo para você. E sabe o que acontece com isso? Com essa, se nós entramos num ciclo assim, nos tornamos mais duras, nos tornamos menos leves, menos femininas, porque essa é a demanda, essa é a necessidade. Só que essa distorção também é um círculo vicioso que vai afetando até os relacionamentos, né? Vai afetando o nosso cansaço, porque nós não estamos funcionando no nosso modo natural, estamos reagindo a demandas imensas e desorganizadas. Então, quando nós estamos funcionando como em modo reação às circunstâncias, o cérebro também começa a funcionar de uma forma que não é nada boa, buscando previsibilidade, apreensivas, né, as coisas, até às vezes controladoras demais,
né? Nos tornamos desconfiadas. Enfim, acontecem muitas coisas. Isso muda o nosso padrão fisiológico, tanto em modo de pensamento como na saúde como um todo, afeta relacionamentos e vai aos pouquinhos minando e desequilibrando vários aspectos da vida. E não é difícil vermos pessoas, mulheres, até com um sucesso externo, aparente, mas com um vazio enorme, né? Com uma falta de plenitude, de leveza, de alegria, com a incapacidade de desfrutar. E essa não é a proposta. Então a proposta é que a gente possa viver de dentro para fora. E de dentro para fora não é que nós vamos controlar o de fora, não é isso. Nós não temos como controlar as circunstâncias. Ao longo da nossa jornada vamos passar por desafios, vamos passar por frustrações, vamos passar por perdas, mas a questão é desde qual identidade nós vamos passar por tudo isso, né? Com quais ferramentas vamos passar por tudo isso. E não é sobre sermos fortes o tempo todo, não é sobre isso. É sobre sermos verdadeiras o tempo todo. É sobre integridade, é sobre coerência, é sobre vulnerabilidade, é sobre o cuidado que nós podemos dar para os outros também, para os nossos filhos, familiares, maridos, seres queridos. É sobre estarmos bem para que seja isso o que flui de nós. Tanto para as pessoas como para os nossos propósitos, objetivos, negócios, atividades, e nós só podemos dar o que temos. Então, se nós não cuidarmos de nós em primeiro lugar, então a nossa entrega aos poucos vai caindo. E quando você começa a funcionar de dentro, que é uma jornada e tanto, você começa a ter naturalmente uma sensação de serenidade e bem-estar. Não precisa mais controlar o de fora, você precisa conhecer e equilibrar o de dentro. E isso te conecta naturalmente com o propósito que Deus tem para você e nos tornamos bastante inabaláveis em termos de tranquilidade, né? Porque não somos mais afetados pelo de fora, mas ao mesmo tempo com uma mentalidade muito alinhada com aquilo que desejamos. Então sabe o que acontece? Você deixa de ser distraída por coisas, tarefas e picuinhas que acabam minando o seu objetivo, o seu propósito, né? E eu vejo muitas vezes, muitas pessoas vivendo nesse automático. O que eu mais escuto quando começamos as mentorias é: estou na correria. Eu tenho horror dessa palavra, porque na correria é uma sequência de reações que te tira de quem você é. E é por isso que nós também dentro das mentorias temos também a parte de rotina sagrada, que é o autocuidado espiritual, mental e físico. E a partir daí você entrega, mas entrega a partir de uma você plena. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não é sobre mais, é sobre mais qualidade, né? É sobre integridade, é sobre verdade. Então isso vai nutrindo, isso se torna um círculo virtuoso, vai nutrindo a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa performance. E principalmente, quando nós estamos funcionando de dentro para fora, uma das coisas que acontece é que você vai acessando outro nível de oportunidades. Você vê essas oportunidades. Vou dar um exemplo. Talvez já te aconteceu de você querer mudar de carro, você escolher um carro e você ver mais esse carro na rua. E certamente não é porque tem mais. É porque é isso que você está conectando. E quando você cuida de você de forma íntegra e foca no que você deseja, então são essas oportunidades que você vai ver. Mas se você foca só em reagir, estar na correria e problemas e resolver e tudo mais, é isso que você vai ver. Por isso é uma questão de decisão. E eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo.